Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade na Bíblia. Hoje nós vamos analisar o fenômeno de materialização que aconteceu com o rei Belsazar e que está escrito em Daniel capítulo 5. Observe este fenômeno. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas de seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Observe, meus prezados irmãos e irmãs, um fenômeno absolutamente claro de materialização. Em todos os fenômenos de materialização que já foram documentados até hoje, todos os envolvidos neste processo relataram que nas materializações, tanto acontece a materialização de um corpo completo, como também de parte desse corpo. Já aconteceu fenômenos de materialização onde apenas a boca e o aparelho fonador foi materializado e esta boca falava e as pessoas ouviam. Já aconteceu também a materialização de mãos completas que foram colocadas em gesso e puderam moldar essas mãos em gesso derretido. Todo fenômeno de materialização ocorre na presença de quantidades consideráveis de ectoplasma. E foi o que aconteceu aqui. Os espíritos tribais de Israel estavam indignados com a atitude de Nabucodonosor. Ele invadiu o templo e retirou as riquezas do templo. E isto levou o rei Nabucodonosor a um processo obsessivo gravíssimo, onde ele ficou durante algum tempo se alimentando, comendo capim junto com os animais, e inclusive se comportando como animal. Mas depois o filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar, que havia invadido Israel, resolve dar uma festa no seu palácio, utilizando das riquezas do templo. E para desafiar a ideia do Deus único, que era violentamente defendida pelos espíritos tribais de Israel, ele resolve naquela festa, utilizando os utensílios roubados do templo, para exaltar os seus deuses de ouro, prata, pedra, madeira. E como estes espíritos tribais eram muito fortes, eles se utilizaram do ectoplasma de médiuns que estavam ali na redondeza e materializaram uma mão que escrevia coisas. E tudo que eles escreveram, conforme está relatado no capítulo 5 de Daniel, foi impossível de ser traduzido. Ninguém conseguia traduzir ou interpretar o que havia escrito ali, a não ser quando chamaram o profeta Daniel, que era um médium, que tinha capacidade, inclusive, de interpretar estes escritos. E o que foi escrito ali por aquela mão eram 4 palavras, que estão relatados em Daniel, capítulo 5, versículo 25. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. E Daniel diz que a interpretação é esta. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Essas palavras foram dirigidas a Belsazar. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas.
E então, traduzido isso, o que aconteceu? Na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, este espírito, utilizando-se do processo da materialização, escreveu para Belsazar que Deus tinha olhado o reino de Belsazar e ele estava em falta. Que Deus tinha olhado para o reino de Belsazar e o seu reino tinha acabado. E que ele foi pesado na balança e foi achado em falta. E que naquele dia o reino dele se acabaria. O seu reino seria dividido e entregue ao povo Medo e Persa. E naquela mesma noite ele foi assassinado. E Dario, o rei Medo, ocupou o reino e ele tinha a idade de 62 anos. E já no capítulo 6 de Daniel, o rei Dario constitui ali o seu reino e elege Daniel como um dos seus príncipes. Inegavelmente aqui vemos um fenômeno de materialização, com o uso de ectoplasma, quando o espírito pode usar o ectoplasma para materializar algum objeto ou para tocar em algum objeto. Aqui foi para materializar, materializou a mão, materializou um lápis e escreveu sobre a parede. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.